Depois, ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com um juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por só um momento, eu os destruiria. Agora, tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava Tenda do Encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo? Disseste: eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar, perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo no alto do monte apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim, Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedras. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado.
Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta gerações. Imediatamente, Moisés prostrou-se rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse povo obstinado, perdoa nossa maldade e o nosso pecado e faz de nós a tua herança. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça as ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Ao contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem seguindo seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem seguindo seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Não faça ídolos de metal para você. Celebre as festas dos pães sem fermento. Durante 7 dias coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abibe, porquanto naquele mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence. Todos os machos dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgate com o cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer, mas se não o resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça diante de mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como no da colheita. Celebre a festa das semanas na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereça o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe sobra alguma do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe, disse o Senhor a Moisés. Escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhes tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com eles, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: Estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto.
nem sequer acendam fogo em nenhuma de suas casas no dia de sábado. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou. Separe dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, os ganchos, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a arca com suas varas, a tampa e o véu que a protege, a mesa com suas varas e todos os seus utensílios, e os pães da presença, o candelabro com seus utensílios, as lâmpadas e o óleo para iluminação, o altar do incenso com suas varas, o óleo da unção e o incenso aromático, a cortina divisória à entrada do tabernáculo, o altar de holocaustos com sua grelha de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e sua base, as cortinas externas do pátio com suas colunas e bases, e a cortina da entrada para o pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos para quando servirem como sacerdotes. Então, toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos os que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, ou couro, trouxeram-nos. Aqueles que apresentaram oferta de prata ou de bronze, trouxeram-na como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer das partes da obra, também a trouxe. Todas as mulheres capazes teceram com suas mãos e trouxeram o que haviam feito: tecidos azul, roxo e vermelho e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias e azeite de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Assim, Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então, Moisés chamou Bezalel e Aholiabe, todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés
todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário, e o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: "O povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou." Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: "Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário." Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Todos os homens capazes dentre os trabalhadores fizeram um tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas e fizeram o mesmo com as outras 5. Em seguida, fizeram laçadas de tecido azul ao longo da borda da última cortina interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Fizeram também 50 laçadas na primeira cortina interna e 50 laçadas na última cortina interna do segundo conjunto. As laçadas estavam opostas umas às outras. Depois, fizeram 50 ganchos de ouro e com eles prenderam um conjunto de cortinas internas ao outro, para que o tabernáculo formasse um todo. Com um total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, fizeram uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham a mesma medida, 13,5 metros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas num conjunto e as outras 6 no outro conjunto. Depois, fizeram 50 laçadas em volta da borda da última cortina interna de um dos conjuntos e também na borda da última cortina interna do outro conjunto. Fizeram também 50 ganchos de bronze para unir a tenda, formando um todo. Em seguida, fizeram para a tenda uma cobertura de pele de carneiro, tingida de vermelho, e por cima desta uma cobertura de couro. Fizeram ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. E fizeram todas as armações do tabernáculo dessa madeira. Fizeram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem colocadas debaixo delas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, lado norte do tabernáculo, fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Fizeram ainda 6 armações na parte de trás do tabernáculo, isto é, para o lado ocidental, e 2 armações foram montadas nos cantos, na parte de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos, as armações eram duplas, desde a parte inferior até a mais alta, colocadas numa só argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental na parte de trás do tabernáculo. Fizeram travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio das armações. Revestiram de ouro as armações e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiram de ouro. Fizeram um véu de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e mandaram bordar nele querubins. Fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiram de ouro. Fizeram-lhe ainda ganchos de ouro e fundiram as suas bases de prata. Para a entrada da tenda fizeram uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador. E fizeram-lhe 5 colunas com ganchos. Revestiram de ouro as partes superior e lateral das colunas e fizeram de bronze as suas 5 bases.